Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Semana passada falamos o novo rumo na história, falamos semana passada. E hoje nós vamos falar do o passo a passo da queda. Você vai ver no estudo de hoje como aconteceu a queda do homem. Então vamos pedir direção a Deus para esse estudo. Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então, meu Pai, meu Jesus, abra o nosso entendimento para que, através dessa abertura de entendimento, possamos nós compreender o que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, eu te peço, aquilo que eu não conseguir aqui exprimir em palavras, que o Senhor fale ao consciente, ao coração desta pessoa, para a glória e santificação do Teu nome, meu Senhor Jesus. Amém. Como vencer a sua guerra pela fé é o livro, e hoje, o passo a passo da queda, aula 6 do nosso livro, é página 28. Vejamos então o passo a passo das estratégias usadas por Satanás para enganar Eva. Ao dirigir-se à mulher, ele fez uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 3, no versos 1. O seu objetivo de questionar Eva era saber o que ela havia compreendido a respeito dos mandamentos de Deus. E, ao mesmo tempo, criar um mal entendido com a sua própria resposta, fazendo-a se confundir. Ele conhecia bem o que Deus tinha falado, assim como conhece a Bíblia de cor e salteado para adulterá-la conforme lhe convier. Satanás, o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer ser humano existente nesse mundo. O que você disser a ele, ele já sabe, mas não pratica e nem vive. Por isso ele é derrotado pela palavra. Você deve ter visto alguém arquitetar um grande problema com uma meia-verdade. Não é mesmo? Isso acontece porque misturar a verdade com a mentira é uma ferramenta do inferno na prática do engano. Quem ouve esse tipo de conversa, deturpada, sem discernimento espiritual, certamente será envolvido numa grande confusão. Foi o que aconteceu com Eva. Sem dar conta, ela estava tendo um diálogo extremamente perigoso com Satanás. Ela ouviu da boca da serpente a palavra de Deus completamente distorcida, pois, como mostra a Escritura, o diabo tem o seu ensino e ele visa levar o ser humano a se desviar da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, está escrito: porém, isso é feito com sutileza, para que aquele que é alvo do mal não perceba que caminha a passos largos em direção à sua própria ruína. Ele trabalha de uma maneira tão sutil que a pessoa nem percebe que ela está caminhando para a destruição própria. Eva não notou o quanto estava vulnerável e envolvida naquelas circunstâncias. A serpente respondeu: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis, capítulo 3, versos 2 e 3. Com a sua afirmação, Eva mostrou que sabia que era livre para comer de todos os frutos das árvores, com exceção de uma. Ela acrescentou, inclusive, o que Deus não tinha dito: não tocar. Deus não falou isso. Deus só mandou eles não comer.
Ou seja, ela havia sido muito bem instruída, portanto, não poderia haver desculpa para o erro que cometeria. O próximo passo do diabo foi mais ousado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que comerdes, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, está escrito isso. Veja a estratégia do mal. Aquele que é enganador acusa o que é santo e perfeito para enganar Adão e Eva. Ele tentou jogar a culpa em Deus. Em outras palavras, o diabo disse que Deus mentiu ao esconder deles o verdadeiro motivo de não poder comer daquele fruto. Além disso, afirmou que o limite estabelecido pelo Senhor ao ser humano mostrava o quanto ele não era tão bom quanto o ser humano e as suas criaturas pensavam. Ao fazer falsas promessas e acusações, a serpente eliminou completamente as consequências do mal. Satanás disse que Adão e Eva não morreria e sim teria um entendimento muito maior, pois os seus olhos se abririam para o conhecimento de outras realidades, portanto tornaria como Deus. Satanás só faltou dizer o quanto era bom em revelar para eles toda a verdade. Afinal, ninguém merece viver enganado. A tática seguinte do diabo foi dissimulação pura. A expressão Deus sabe, no início de sua resposta, a mulher sugere que Deus compreende tudo e fecha os olhos para que as pessoas. Foi uma maneira que a serpente encontrou para minimizar a desobediência ao Altíssimo. Deus sabe. Também não é amplamente usado na atualidade para justificar a fraqueza, a queda, o pecado, entre outros erros. Não se esqueça que quem primeiro usou o termo Deus sabe foi o diabo lá no Jardim do Éden. Em tão pouco tempo, em um diálogo tão curto, o diabo conseguiu suscitar as piores dúvidas em Eva sobre o caráter e a integridade de Deus, pois ele colocou em xeque a sua palavra. Tentou, que é isso que ele faz. Ele coloca a dúvida em você, coloca o medo e coloca a culpa em Deus. Deus é culpado de muitas coisas, o diabo acusa. Mas na verdade, amiga, o que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. Você plantou isso ontem. Mas por estar sem a direção, sem a visão de Deus, você acabou a praticar e agora você está colhendo fruto. Estive com uma senhora há pouco tempo no hospital, onde ela usava um balão de oxigênio para respirar. Ela já não conseguia mais fazer naturalmente como nós fazemos, respirar o ar. Por quê? Ela fumou durante a vida dela toda. E ela tinha mais de 70 anos que ela fumava. O pulmão dela acabou. Ela destruiu o pulmão. E perguntando a ela se ela não percebia o mal que estava cometendo a ela, que nos maços de cigarro, nas carteiras, vem até foto e alerta para a pessoa não fumar porque está fazendo mal para a saúde dela. E ela, curiosamente, ela disse que nunca observou e nem pensou neste mal. Mas agora ela está colhendo fruto. Então, amiga, Deus, Ele não vai impedir você de pecar. De maneira alguma. Peca se você quiser. Ele só vai lembrar você, olha, isso aí não é certo. Você faz se você quiser. Eu uso sempre o exemplo de Caim. Porque Deus falou para Caim, Caim, esse desejo seu é contra ti, Caim. Cabe a ti dominá-lo. Mas Deus não tirou de Caim aquele desejo de matar o irmão. Caim foi e matou o irmão. E colheu o fruto, não tem como. Você plantou, você colhe. Nós somos livres, nós temos livre arbítrio para fazer o certo ou o errado. Infelizmente, isso acontece todos os dias. Por exemplo, quantos os filhos foram orientados pelos pais sobre o perigo das drogas? Mas a conversa habilidosa e ardilhosa e convincente de um amigo fez ignorar os bons conselhos do pai.
e assim acabaram a se enveredar pelos caminhos do vício das drogas. Isso mostra que esses filhos deram mais crédito à palavra atraente do amigo do que à palavra dos seus pais. E poderia ser dura, mas era o que eles precisavam ouvir e praticar. Em outras palavras, outra promessa mentirosa do diabo a Adão foi que Adão e Eva seriam como Deus. E assim sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Gênesis 3:5. Veja bem, na criação de Adão e Eva, já tinha a imagem e semelhança do Criador. Contudo, esse privilégio sofreria distorção se pecasse. E foi o que aconteceu, afinal de contas, como um homem caído, degradado em iniquidade, iria refletir a santidade e a justiça do seu Criador. Eu sei que neste momento existem muitas pessoas envolvidas em situações de perigo. Elas estão ouvindo a mesma voz do mal que diz: você fará só hoje, só uma vez. Ninguém vai descobrir o que você fez. Todo mundo está fazendo isso. Não há ninguém vendo. Fique à vontade, pode fazer, e etc. Mas todas estas sugestões se resumem no que a serpente falou a Eva: certamente não morrereis. E isso tem incitado a se prostituir, muitos casais a adulterar, muitos a roubarem, mentir, fingir, cometer outros atos que desagradam a Deus, por causa, ninguém está vendo, é só essa vez. E assim é que a pessoa vai caminhando apressadamente para a sua ruína. Se Eva soubesse, pelo menos um pouquinho o que verdadeiramente iria acontecer a si e ao seu marido, e a sua família e toda a humanidade, jamais comeria do fruto. Se a mulher pudesse, em uma fração de segundo, vislumbrar algumas consequências do seu ato, haveria separação entre o ser humano e Deus. Se Eva soubesse que ela ia perder a presença de Deus, você acha que ela ia comer do fruto, amiga? Pois o Senhor não poderia mais ter a mesma comunhão com eles, como tinha todas as tardes. Tanto ela quanto Adão seria expulso do paraíso. Somente com muito suor e dificuldade eles conseguiriam obter o alimento para o dia a dia. Será que se ela soubesse de tudo isso, ela teria comido aquela fruta, amiga? Com certeza não. A morte física oriunda de vulnerabilidade do corpo viria por meio de enfermidades, violências, tragédias e outras formas de sofrimento. Se ela soubesse que passaria a conviver com a culpa e com a tortura da própria consciência por causa da sua desobediência, eles teriam em si agrilhões do pecado, ou seja, uma inclinação constante a fazer o que é mal. O ser humano, na condição de pecador, estaria condenado a viver eternamente separado de Deus, por causa de uma fruta. Será que Eva teria comido essa fruta se ela soubesse dessas coisas? Isso está no livro de Efésios 2:1. O parto para a mulher passaria a ser com dor e sofrimento. Eles enfrentariam problemas familiares gravíssimos, como assassinato de um filho pela mão do próprio irmão. Se tivesse conhecimento de todos esses mal, com certeza Eva não pecaria. Se tivesse apenas confiado nas instruções do Altíssimo, ela não experimentaria dor. Mas, como não foi obediente, só lhe restou esperar para ver tudo isso acontecer em sua vida. Ela plantou, ela colheu. Tudo que ela plantou, a desobediência dela e obedecer ao diabo, trouxe tudo isso para a vida dela e digo mais, amiga, para a nossa vida. Se nós estamos plantando, as nossas gerações futuras vão colher. Se nós não colhermos, gerações futuras nossas colherão. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos dando sequência a esse estudo. E nós vamos falar na semana que vem por onde entrou o pecado. Você precisa saber por onde o pecado entrou para você fechar essa porta. Tá? Vamos então agradecer a Deus por esse estudo.
Senhor Jesus, muito obrigado por nos orientar através das páginas desse livro. Fale com essa pessoa, Senhor. Faça com que ela reflita se vale a pena cometer esse pecado ou não, porque não ficará impune. Então faça ela refletir e abra os olhos dela. No nome de Jesus, meu Pai.